Olá, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao Mengo Agora, o canal que traz todas as informações sobre o Flamengo de forma rápida e objetiva. Aqui você fica por dentro de todas as novidades do Mengão, desde as contratações até os resultados dos jogos. Então, não perca mais tempo e se inscreva agora mesmo em nosso canal para não perder nenhuma notícia do Flamengo. Gabigol reata namoro com Rafaela Santos, irmã de Neymar. O Gabigol e Rafaela Santos vivem relacionamento entre idas e vindas desde 2017. Vivendo um longo jejum de gols dentro de campo pelo Flamengo, fora das quatro linhas, Gabigol segue dando o que falar. Isso porque o atacante reatou o namoro com Rafaela Santos, irmã de Neymar. Com a influencer, o camisa 10 rubro-negro vive um relacionamento entre idas e vindas desde 2017. De acordo com informações divulgadas pelo jornal Extra, Gabigol e Rafaela reataram o namoro e, não à toa, o jogador marcou presença na festa de aniversário da empresária, em São Paulo, na última segunda-feira, dia 20. Para comemorar o aniversário de 27 anos da amada, o jogador chegou a mudar de visual. Vale lembrar que Rafaela e Gabigol já ensaiam esse revival desde o início do ano, quando a influenciadora decidiu que iria morar no Rio de Janeiro, após passar quase 2022 inteiro fora do Brasil, depois de mais um término dos dois. Para que o jogador e a empresária voltassem, a irmã do atacante foi fundamental. Isso porque Giovanna Barbosa se aproximou da ex-cunhada e ajudou o casal a se reaproximar. De visual novo e namorando novamente, Gabigol recebeu 3 dias de folga depois que o Flamengo se classificou à final do Carioca. Nesta quinta-feira, dia 23, o jogador e todo o elenco se reapresentam no Ninho do Urubu, para iniciar a preparação com foco no Fluminense, pela decisão do estadual, contra o Fluminense. Flamengo e Fluminense medem forças em jogos de ida e volta marcados pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ. O primeiro embate será realizado no dia 1º de abril, às 20h30 horário de Brasília, no Maracanã. O segundo encontro entre as equipes acontecerá em 09 do mesmo, também no Templo do Futebol, a partir das 18 horas de Brasília. Flamengo tem elenco mais caro entre clubes da Libertadores 2023, veja o ranking. A estreia do Flamengo na Copa Libertadores está prevista para a primeira semana de abril. A competição mais importante da temporada do Flamengo está cada vez mais perto. Na próxima segunda-feira, a 27, o rubro-negro terá a definição dos primeiros adversários em busca do tetracampeonato da Copa Libertadores. Para o torneio continental, o mais querido chega com o status de elenco mais caro da disputa, entre todos os clubes que avançaram para a fase de grupos. Veja Top 10 elencos mais valiosos da Libertadores 2023. Primeiro, em Flamengo, 919 milhões de reais. Segundo, Palmeiras, 757 milhões de reais. Terceiro, em Atlético Mineiro, 677 milhões de reais. Quarto, em River Plate, Argentina, 555 milhões de reais. Quinto, em Corinthians, 505 milhões de reais. Sexto, em Boca Juniors, Argentina, 484 milhões de reais. Sétimo, em Atlético Paranaense, 436 milhões de reais. Oitavo, em Fluminense, 336 milhões de reais. Nono, em Internacional, 316 milhões de reais. Décimo, em Racing, Argentina, 244 milhões de reais. O valor em reais é uma estimativa, com base na cotação atual da moeda. Números do Diário Olé. Entre os 32 times que estarão em campo pela Libertadores 2023, o Flamengo é o que possui o grupo de jogadores mais valioso. A precificação do elenco rubro-negro chega a quase R$1 bilhão. A vantagem do mais querido para o segundo colocado, Palmeiras, é de mais de 160 milhões de reais. Além do elenco mais valioso, o Flamengo também tem 3 dos últimos 4 reis da América. Isso porque Gabigol, eleito em 2019, faz parte do plantel. Assim como Marinho, que recebeu a honraria em 2020, quando atuava pelo Santos, e Pedro, atual dono do posto. Em 2021, o anel foi entregue a Julián Álvares, jogador do River Plate, Argentina. O Flamengo chega para a 19ª disputa de Libertadores da história do clube. Com 3 títulos e uma medalha de prata, o rubro-negro quer conquistar a 4ª taça e assumir o posto de maior campeão brasileiro do torneio continental. Para isso, o mais querido precisa passar pela etapa de pontos corridos dia 4 de abril a 29 de junho, avançar no mata-mata a início em 19 de julho, e ser campeão, no dia 11 de novembro, no estádio do Maracanã. Vitor Pereira cumpre promessa e começa a tirar jogadores da zona de conforto no Flamengo. Vitor Pereira havia comunicado a dirigentes que modificaria sistema tático e time titular do Flamengo após Mundial de Clubes.
Não é de hoje que o Flamengo deseja tirar os atletas do plantel da zona de conforto, e a primeira tentativa da diretoria ocorreu em 2022, quando contratou Paulo Souza. O treinador, contudo, entrou em rota de colisão com o elenco naquela oportunidade, sendo demitido logo depois. Vitor Pereira foi contratado em 2023 com a mesma missão, e o técnico tem cumprido à risca o combinado. Inicialmente, vale ressaltar, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, sugeriu que Vitor Pereira soubesse chegar ao Flamengo. Dessa forma, que respeitasse a hierarquia no elenco, mantendo tanto o time titular de Dorival Júnior quanto o sistema tático utilizado. Assim foi feito. Entretanto, depois das primeiras semanas insatisfeito com o que viu, o português avisou à diretoria, sobretudo. Aos poucos, no entanto, Vitor Pereira foi modificando o time dando oportunidades a outros atletas antes mesmo do prazo pretendido, por conta das lesões de jogadores importantes. Além disso, o treinador começou a testar o sistema com 3 zagueiros, na tentativa de dar maior segurança à defesa, que vinha levando muitos gols, já foram 19 tentos sofridos em 18 jogos disputados neste ano. Com isso, Vitor Pereira passou a tirar os jogadores da zona de conforto. Não à toa, Everton Ribeiro foi reserva nos 3 últimos jogos do Flamengo, 2 contra o Vasco da Gama, triunfos rubro-negros de 3-2 e 3-1, e um diante do Fluminense, revés por 2-1. Além disso, o português não tem receio de substituir nomes renomados durante as partidas. Gabriel Barbosa, por exemplo, foi substituído nos 3 últimos jogos do Flamengo, mesmo Vitor Pereira ouvindo xingamentos das arquibancadas. Georgia de Arrascaeta também costuma ser trocado no decorrer dos confrontos, sem maiores temores por parte do lusitano. Diante do Vasco, no último domingo dia 19, o português escutou gritos de burro ao tirar o uruguaio do clássico. Vitor Pereira, com isso, tem implementado a disputa de posição no Flamengo, com Everton Cebolinha ganhando cada vez mais espaço, enquanto Matheus França vem conquistando a confiança do treinador. No meio-campo, Gerson passou a se condicionar melhor fisicamente, porque se viu ameaçado por Arturo Vidal. Na lateral direita, Mateuzinho e Guilhermo Varela vinham brigando por posição de forma acirrada, entretanto, ambos se lesionaram. O segundo está voltando aos poucos, enquanto o primeiro só deve ficar 100% depois de junho. Na lateral esquerda, Felipe Luiz pode ser testado, mas dificilmente irá tirar a vaga de Ayrton Lucas. Isso porque, Ayrton Lucas caiu nas graças do treinador, que vê no lateral esquerdo a intensidade que almeja, tanto no momento defensivo quanto no ofensivo. Vitor Pereira, aliás, também deseja tirar o comodismo do elenco, que algumas pessoas nos bastidores do Flamengo vêm notando nos jogadores desde 2021. Por isso, embora muito criticado pelos torcedores, o português tem somado pontos com os dirigentes, que viram o treinador saber lidar com o grupo de atletas. Diferentemente de Paulo Souza, Vitor Pereira soube chegar e é bem avaliado pelo elenco, pois não entrou em rota de colisão com o plantel, mantendo a estrutura e, no início, os titulares de 2022. Há consenso, internamente, que Vitor Pereira conseguirá tirar o máximo desse elenco, sobretudo quando forem contratados os reforços prometidos pela diretoria. Dificilmente, portanto, o treinador português será demitido após o término do Campeonato Carioca. Vitor Pereira, por sua vez, sabe da importância de ganhar o primeiro título pelo Flamengo. O treinador enfrentará o Fluminense 2 vezes, em partidas de ida e volta, válidas pela final do Carioca. O primeiro embate será em 1º de abril, às 20h30, ao horário de Brasília. O segundo está marcado para 09 do mesmo mês, às 18h, ao horário de Brasília. Ambos cotejos serão disputados no Maracanã. Especulado no Flamengo, Tite faz promessa que atrapalha eventual acerto com o clube. Tite está sem treinar equipes desde saída da seleção brasileira. O Flamengo perdeu todos os títulos que disputou nos primeiros 3 meses de 2023. Os fracassos fizeram Vitor Pereira balançar no cargo. Com isso, alguns nomes surgiram como opção para substituir o português, entre eles, Tite. O ex-técnico da seleção brasileira está sem trabalho desde que saiu da equipe nacional. Porém, o comandante eliminou qualquer chance de assumir o rubro-negro ao fazer uma promessa para a esposa. Tite prometeu à companheira Rosmary Bachi que não treinaria nenhuma equipe brasileira em 2023. O ex-técnico do Brasil permanece afastado de interações sociais desde a eliminação para a Croácia, na Copa do Mundo do Catar. Após 6 anos à frente da seleção, o comandante espera trabalhar novamente com clubes, visto que está com saudades da rotina diária com atletas. Porém, a ideia é assumir um time internacional. São 3 meses desde que Tite encerrou o ciclo na seleção brasileira. Até o momento, o técnico não procurou clubes nacionais. O comandante chegou a receber proposta para assumir a Coreia do Sul, porém rejeitou a oferta.
O treinador, que já fala italiano e espanhol, está estudando inglês pensando na possibilidade de surgir alguma oportunidade na Europa. Com a promessa feita à esposa, Tite não estará disponível caso o Flamengo demita Vitor Pereira. Em um possível término de contrato entre o português e o mais querido, alguns outros nomes circulam o rubro-negro, para uma eventual troca de comando, dentre eles, em Jorge Jesus e Jorge Sampaoli. Vale frisar que após a saída de Tite, a seleção brasileira adotou Ramon Menezes como técnico interino do grupo. O novo comandante, inclusive, propôs uma reformulação no elenco. Com diversos nomes inéditos na convocação, Ramon selecionou jogadores esquecidos e atletas que atuam em solo nacional. Dentre as novidades está João Gomes, ex-Flamengo, que veste a amarelinha pela primeira vez. O próximo compromisso do Brasil será contra o Marrocos, às 19 horas, ao horário de Brasília, deste sábado dia 25. Flamengo demonstra interesse em zagueiro do Benfica e encara a concorrência do Cruzeiro. Flamengo recebe aval de Vitor Pereira e vai fazer proposta a Lucas Veríssimo. Antes que a janela de transferência seja encerrada, no dia 4 de abril, o Flamengo vem intensificando sondagens em atletas no mercado da bola. Pensando nisso, a diretoria rubro-negra corre contra o tempo e demonstrou interesse no defensor Lucas Veríssimo, ex-Santos, que está há 3 temporadas no Benfica. O jogador quer voltar ao Brasil, já que vestindo a camisa do mais querido, seria uma boa oportunidade em ser convocado para a seleção. O Flamengo contratou, até o momento, Gerson e Agustin Rossi para 2023, e este segundo só se apresentará em junho. Porém, o rubro-negro ganhou um concorrente de última hora, o Cruzeiro, que decidiu entrar na disputa, após Pepa, técnico recém-contratado pelo clube mineiro, pedir a aquisição do defensor. Sabendo disso, os dirigentes cariocas se movimentam para apresentar uma proposta. O nome de Lucas Veríssimo agradou o treinador Vitor Pereira e, caso contratado, pode ser útil no esquema tático que o comandante rubro-negro vem implantando nas partidas, que conta com 3 zagueiros e 2 alas liberados para atacar o adversário. Além do Flamengo e Cruzeiro, o Atlético Mineiro também procurou informações e manifestou desejo em contratar o ex-defensor do Santos recentemente. Em janeiro de 2021, o Santos anunciou a venda de Lucas Veríssimo ao Benfica por 6,5 milhões de euros, a cerca de 41 milhões de reais, na cotação da época, em 3 parcelas. O ex-zagueiro, apesar de ter assinado previamente com o time português, só se transferiu depois de disputar a final da Libertadores de 2020, na qual a equipe da Vila Belmiro perdeu para o Palmeiras por 1-0, em partida disputada no Maracanã. O jogador perdeu espaço no time de Lisboa e quer retornar ao Brasil. Gostou do nosso conteúdo? Então não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos próximos vídeos. E não se esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para nós. Ficamos por aqui e até a próxima!